Olá, pessoal, bom dia. Estamos dando início a mais uma aula a partir do portal da TEDUC e dando continuidade aos nossos conteúdos programados no planejamento anual, certo? Os nossos conteúdos foram programados para serem trabalhados de outra forma, mas que nesse momento nós teremos que trabalhar assim, né? De uma forma remota, do distanciamento, mas que vamos nos adequando e acompanhando o mesmo, tá? Então, como sempre a gente vem trabalhando com a revisão, né, dos conteúdos que já foram estudados, principalmente na aula anterior. Essa aula não vai ser diferente. Lembrando que nós iremos ter a nossa avaliação nacional na próxima quinta-feira, e essa é a última aula nossa antes da avaliação, tá? Então, é importante ressaltar sempre a vocês alguns conteúdos, principalmente para revisar, né? Então, relembrando que a gente estudou a aula passada, que hoje nós iremos dar continuidade ao mesmo capítulo sobre o continente africano, só que dando ênfase em outros pontos, né? Outros contextos, outros aspectos desse continente tão rico, né? Tão vasto e bem diversificado, vamos dizer assim, tá? Então, como eu tinha comentado com vocês, até na nossa aula ao vivo, né, nós discutimos, debatemos muito sobre a questão do ponto de vista das pessoas com relação ao continente africano, né? Que para muitos ele é visto como um continente só da miséria, só da pobreza, né? Da fome principalmente, de crianças desnutridas, de adultos famintos, né? Que necessitam muito de vários recursos, mas que a partir do momento em que nós começamos a estudar e que iremos continuar, nós vimos que essa realidade não é só isso, né? Não é só essa tristeza, essa pobreza, mas temos muitas riquezas, principalmente riquezas naturais nesse continente tão vasto que é o continente africano, tá? Então, lá no momento que vocês estudaram, acho que no sexto ano, a questão da composição, né, de como foram formados os continentes, né, como eles surgiram. Então, vocês estudaram lá que todos os continentes eles eram reunidos, né, todos juntos. E com a partir do processo da deriva das placas continentais, né, a deriva continental, a partir do movimento dessas placas tectônicas, esses continentes eles foram se espalhando, mas no primeiro momento eram todos unidos e era chamado de Pangeia, né? Todos os continentes reunidinhos, onde não tinha o oceano nesse momento separando eles, né? Então, na Pangeia, nós conseguíamos observar que o continente, por exemplo, o continente americano, principalmente o nosso Brasil, né, território brasileiro aqui na América do Sul, ele era unido ao continente africano, né? Então, não tinha o continente não, desculpa, gente, o Oceano Atlântico separando esses dois continentes, tá? Então, muitas coisas, muitas características naturais, principalmente existentes no continente africano, a gente vai encontrar aqui no continente americano, devido a essa proximidade que existia, né? Com o processo de movimentação das placas tectônicas, que elas foram fazendo também o processo de separação desses continentes, foi que ocorreu a existência, né, do Oceano Atlântico entre a América do Sul e a África. Inclusive, quando os colonizadores chegaram ao nosso território, eles pensavam ter chegado à África, porque como eram tão unidos, né, com as mesmas semelhanças, eles tinham essa ideia, tá? Mas é sempre importante ressaltar que teremos essa ligação com a África. E principalmente posteriormente, no momento da escravidão, né? Da vinda de negros africanos para o nosso Brasil, trabalhar de uma forma desumana, né? Então, desde esse contexto, a gente vê que a população negra, principalmente provinda da África, ela sofre com
com desigualdades, né? Com um tratamento bem precário sobre eles, né? Então, vieram para o nosso território brasileiro, principalmente por motivos de trabalhar de uma forma desumana, né? Que nós sabemos há muito tempo, a partir de todos os estudos que nós realizamos, que o trabalho dos negros africanos, né, no período da escravidão aqui no nosso Brasil foi muito triste, né? Onde muitos morriam, nem chegavam ao território brasileiro, no percorrer do caminho, eles morriam nos navios devido a doenças, né, a brigas, a violência, e os que chegavam eram tratados, vamos dizer assim, como animais. E nem todos animais, né? Então, foi muito triste. E o Brasil tem essa ligação desde essa época, vamos dizer assim, mas também desde a época da Pangeia, quando esses continentes se encaixavam, né? Então, teremos essas características africanas também no nosso território, certo? Então, falando um pouquinho do que a gente estudou na aula passada, nós vimos que existe a placa africana, né, placa tectônica, mas que está sendo formada uma nova placa, que é a placa da Somália, né? A Somália que fica lá num dos pontos extremos do continente africano e que está se formando uma placa tectônica, tá? Então, nós também vimos que o continente africano, ele é o terceiro maior do globo terrestre, em território. Ele só fica atrás da América e da Ásia, certo? Então, é o terceiro maior e composto de 54 países. Então, vemos aí que é um território grande e que ele é dividido em muitos países, né? Essa divisão não é de uma forma regular, irão ter países com território maior, né, principalmente pelo processo de ocupação, e também países com territórios menores. Isso também não remete em nada à questão da riqueza ou da pobreza nesse continente, né? Entendemos também que o continente africano, em sua maioria do território, está localizado entre os trópicos, né? Entre os trópicos e, consequentemente, ele vai ter um clima quente, né? A ocorrência de alguns desertos. E também, outra coisa é que a linha do Equador, ela corta a África também em um dado momento. Então, consequentemente, será uma área que terá uma maior radiação solar, né? Uma maior incidência solar. E o calor também vai ser elevado. Por isso, muitas vezes, quando nós vemos imagens, reportagens sobre a África, nós vemos uma paisagem o quê? Uma paisagem que remete esse calor, né? Esse período de sol, de seco, né? Então a gente vê muito isso, principalmente motivado por essa localização geográfica do continente africano, tá? Outra coisa também bem interessante é que o meridiano de Greenwich, assim como a linha do Equador, que é um paralelo, o meridiano de Greenwich, ele corta a África, né? Em algum ponto, de norte a sul, ele corta o continente africano, tá? E nós temos alguns pontos, como todas as áreas, nós teremos os pontos mais elevados, né? Os mais elevados e os mais baixos. E entre eles, que existe lá na África, encontramos o Monte Kilimanjaro, né? Inclusive, tem algumas imagens que eu mostrei a vocês na aula passada, onde nós temos o maior ponto, aquele que tem a maior altitude, vamos dizer assim, do continente africano, tá? Nós temos também o Lago Assal, né? E os oceanos que banham a África, o Oceano Atlântico e o Índico. Como eu já tinha citado, o Oceano Atlântico principalmente é o que separa a América da África, tá? E teremos também alguns mares, como o Mar Mediterrâneo, né? O Mar Vermelho, inclusive foi construído o Canal de Suez para fazer com que houvesse uma ligação mais rápida, né? Um transporte das embarcações de forma mais rápida entre a Europa e a Ásia, passando pelo continente africano, né?
vamos dizer assim, passando próximo ao continente. Então, foi construído o canal de Suez no Egito, né? Vamos dizer que na parte mais central, no meio do território do Egito, foi construído esse canal, né? Teve inauguração, então é algo muito importante para o contexto do transporte, né? Da velocidade dele entre esses continentes, tá bom? Então, vamos começar o assunto que será em si trabalhado hoje, né? Já relembramos um pouquinho. Interessante vocês compreenderem o continente africano, que provavelmente vai ser um dos conteúdos da nossa avaliação nacional, tá? Visto que vai ser cobrado até o grupo 8, né? Então, é importante a gente dar uma mastigadinha, vamos dizer assim, no conteúdo do que se já foi trabalhado, tá? Então, vamos lá. Aula de Geografia para o 8º ano A e para o 8º ano B. Recursos naturais da África. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, hoje, né, nós iremos entrar de uma forma mais concreta, né, no contexto sobre o que é que tem de natural na África. Como eu já tinha falado para vocês, a África é um continente que é muito rico em recursos naturais, uma biodiversidade, né, uma beleza, uma paisagística bem diferenciada do que a gente consegue observar, né? Onde se a gente for pesquisar na internet, se algumas reportagens mostrarem os recursos naturais existentes lá, nós iremos ter paisagens e fotografias muito bonitas, né? E bastante impressionantes. Inclusive, muitos dos animais que existem lá também, eles são bem atrativos, assim, né? Inclusive, é motivado um dos motivos para o grande turismo na área, certo? Então, vamos lá reconhecer um pouquinho desse continente, dessa grande biodiversidade mundial. Os recursos naturais da África. Os elementos encontrados no espaço natural, como água, florestas, ar ou minerais, são de grande importância para a sobrevivência e desenvolvimento das sociedades humanas. Quando o ser humano utiliza esses elementos para contribuir de alguma maneira com sua subsistência ou para gerar riquezas, atribuindo-lhes valor social, econômico e cultural, eles passam a ser chamados de recursos naturais, tá? Então, os elementos naturais, eles passam a ser recursos no momento em que eles passam a gerar lucro, riqueza para o ser humano, tá certo? Então, ele tem um valor, mas esse valor não é só econômico, mas pode ser também social, né? Vida da sociedade, tá? E contribuindo também para a cultura, né? A cultura daquela área, certo? Então, os recursos naturais geralmente é aqueles que vão gerar alguma riqueza, né? E sabemos que o que é natural é muito rico, né? Infelizmente, o ser humano utiliza muitas vezes de uma forma errada esses recursos. Nós vemos alguns noticiários, por exemplo, do marfim que existem nos animais, né? Nos elefantes, por exemplo, que são retirados de uma forma muito errada, né? Porque ali é como se fosse uma mutilação realmente para os animais. Então, ali é um recurso natural que gera alto lucro para o ser humano, mas que ele está trazendo um impacto para o meio natural, para o meio ambiente, para aquele animal muito elevado, né? Muitos dos animais terminam morrendo porque foi retirado um membro dele, certo? Então, existem já algumas ONGs, algumas como é que eu posso dizer, comunidades que tentam proteger esses animais, mas que infelizmente muitos ainda são utilizados como um recurso que vai gerar lucro, né? Eles têm elementos que geram lucro, então existe muito essa exploração lá na África, tá? Recurso é o meio utilizado para obter algo a que o ser humano recorre por necessidade. No caso dos recursos naturais, significa dizer que elementos da natureza
ou elementos do espaço natural estão sendo utilizados pelo ser humano com alguma finalidade, tá? Como eu já tinha citado para vocês anteriormente, esses recursos eles serão utilizados pelos seres humanos com o intuito de prover algumas das suas necessidades, tá? Eu trouxe para vocês aqui um mapa representando uma das riquezas naturais que é a questão da vegetação existente na África, tá? Então, nós temos a floresta equatorial. Se vocês observarem, a floresta equatorial, ela está presente justamente na área próxima à linha do Equador, tá? Essa área verde aqui toda é floresta equatorial. Nós temos o acompanhamento da floresta tropical úmida, tá? Nós teremos também as savanas que são semelhantes ao nosso cerrado, tá? Não esqueçam disso. Então, nós temos uma grande área das savanas africanas, inclusive onde muitos safaris, né? Que a gente observa na TV e tal, são realizados nas savanas. Nós temos os estepes, né, que é essa área toda aqui. Nós temos também os desertos, como eu tinha citado para vocês, um dos maiores desertos do mundo, o deserto do Saara, tá? Nós temos a vegetação mediterrânea, que fica mais localizada nessa área entre a África e a Europa, né? Próximo ao mar Mediterrâneo, ó. Então, ela vai ter essa influência do mar Mediterrâneo, né? Nós teremos também a vegetação de montanhas. Então, nessa área mais aqui, ó, no território africano, onde nós teremos uma ocorrência maior de montanhas, e, consequentemente, nós teremos esse tipo climático lá no continente africano. A fauna e a flora. A localização geográfica africana, com o território predominantemente na área intertropical do globo terrestre, que cria condições favoráveis, né, ao desenvolvimento de uma floresta como a floresta do Congo e de uma vasta área de vegetação de savana. Já nas regiões temperadas ocorrem os desertos, tá? Então, uma das florestas que tem uma grande repercussão, diversidade, beleza, principalmente, é a floresta do Congo, né? Que ela está dentro do contexto da vegetação da savana, que justamente estão nas áreas temperadas. O que são as regiões temperadas? São aquelas regiões que nós iremos ter uma maior variedade climática, vamos dizer, de temperatura, né? Nessas áreas nós também conseguimos observar as 4 estações do ano, né? Bem definidas, o outono, o inverno, a primavera, o verão, tá? E nessa área nós iremos encontrar também os desertos. Aqui nós temos o gorila, que é uma das espécies presentes na floresta tropical equatorial africana, uma beleza bem, assim, uma beleza que chama muita atenção, né? É um animal que chama muita atenção, certo? E que nós iremos encontrar apenas nas florestas equatoriais africanas, tá? A floresta do Congo. Essa floresta é considerada tropical equatorial, com características semelhantes às da floresta amazônica, e apresenta mais de 1,8 milhão de quilômetros quadrados de extensão, tá? Então, ela é muito grande, considerada, ó, ela tem características da nossa floresta amazônica, né? Como eu disse a vocês, terão muitos pontos da África, serão semelhantes ao que existe aqui na América, no nosso Brasil, né? Então, a floresta do Congo está localizada na região central do continente africano e sua área estende-se entre República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Camarões, Guiné Equatorial e o Gabão, tá? Então, a floresta, ó, a nossa floresta amazônica, para vocês terem ideia, ela está presente em 9 territórios de países, né? Sendo o maior território no Brasil. A floresta do Congo também tem uma grande quantidade de países que
tem a sua presença, né? Então, é uma das características também semelhantes à nossa floresta amazônica, né? A vegetação, por exemplo, tem muitas semelhanças entre essas duas florestas, né? Tanto a nossa brasileira como a africana. A gente só não encontra alguns animais, né? Como o gorila, como eu mostrei a vocês, a gente não vai encontrar aqui na Amazônia, mas tem alguns outros que são semelhantes. Essa região da floresta tem também uma grande biodiversidade, no que diz respeito à fauna e à flora, abrigando inúmeras espécies animais e vegetais, exclusivas desse tipo de ecossistema, o que torna sua conservação muito importante do ponto de vista ambiental, tá? Então, como ela tem um destaque em biodiversidade, em grande diversidade, né? Exuberância, ecossistemas também bem diversificados, espécies vegetais que são encontradas apenas lá. A conservação, ela é muito importante, né? Então, a gente tem os dois contextos de conservar e de preservar, tá? Esses dois contextos vocês provavelmente estudaram no 7º ano. Mas quando a gente fala em conservar, é uma utilização de uma forma mais racional, né? Com cuidado. Vou utilizar ou não utilizar, mas se eu for utilizar, vai ser de uma forma que não irei prejudicar tanto esse bioma, né? Essa biodiversidade, esse ecossistema. E o preservar é o não utilização. No caso aí, está falando de conservar. Então, é cuidar, utilizar de uma forma com a razão, né? Pensar sempre antes dessa utilização. Entre as espécies tradicionais da floresta africana estão os elefantes, né, aqueles que eu falei lá no início, e inúmeros primatas, como gorilas e chimpanzés. Estudos estimam que vivam nesse ecossistema cerca de 400 espécies de mamíferos, tá? Mais de 1.000 espécies de aves e mais de 700 espécies de peixes, né? Então, isso daí é só o que eles conhecem. Isso é uma estimativa. Provavelmente tem muito mais que ainda se tem a conhecer, né? Olha só a riqueza aí do continente africano, né? A riqueza natural, tá? Já pensou se esse dinheiro, assim, principalmente utilizado pelo turismo, né, ele fosse distribuído de uma forma mais para abastecer essa questão da fome, da miséria lá da África, como seria diferenciado, né? Porque geralmente esse dinheiro está em poucas mãos, tá? Em poucas mãos mesmo, dos grandes empresários que vêm principalmente de outros continentes para explorar os recursos naturais de lá, né? Dos governantes que muitos não pensam na condição social, econômica, né? Da sua população. Infelizmente, é um continente que sofre muito com isso. Nós temos aqui um vegetal, né? O mogno, uma das árvores nativas da floresta equatorial africana, né? Muito utilizado para a construção de utensílios domésticos, né? De móveis, o mogno. Ela é proveniente principalmente ela é de origem da floresta africana. No que se refere à flora, é estimada a existência de mais de 10.000 espécies vegetais, das quais cerca de 30% são encontradas exclusivamente nesse local, reforçando a necessidade de adotar políticas de preservação e conservação desse tipo de floresta. Como eu já tinha explicado para vocês, existe a diferença entre conservar e preservar, né? Está se falando aí que é necessário manter as duas práticas, né? Nesse tipo de floresta, mas em locais diferentes de uma forma diferenciada, tá? Então, são 10.000 espécies vegetais, certo? Então, só na floresta do Congo são encontradas 30% da diversidade nessas espécies vegetais existentes na África. Além disso, boa parte das espécies nativas desse ecossistema é formada por árvores de grande porte e com significativo potencial madeireiro, como é o caso do mogno, do cedro vermelho e da paineira, além de inúmeras palmeiras com ampla utilização industrial e que, portanto, precisam ser preservadas, tá, gente? Então,
Nós temos o quê? O mogno, né? Tão utilizado, como eu tenho falado, na construção de imóveis, né? Que é aquele móveis com a cor mais amadeirada, né? Entre outros que também são muito utilizados e que precisam ser preservados, porque eles já estão tendo uma grande utilização, uma grande escala de utilização industrial, e que, consequentemente, chegará um momento em que não existirá mais espécies desses vegetais, tá? As savanas. As savanas ocupam a maior parte do continente africano e são encontradas nas áreas norte e sul, e fazem parte da paisagem natural de países como Quênia e Tanzânia. Estão localizadas principalmente no entorno das florestas equatoriais, estendendo-se no entorno dos desertos, tá? Então, as savanas, como eu tinha citado para vocês, elas são semelhantes ao nosso cerrado, né? Então, muitas pessoas dizem que o cerrado é a savana brasileira, certo? Ela tem a ocupação na África da maior parte do território, como eu mostrei para vocês lá naquele mapa no começo, né? Nós temos no Quênia, no Tanzânia e principalmente ela está próximo da floresta equatorial, né? Aquela floresta mais quente e um tanto úmida, e também em torno dos desertos. Temos aqui uma imagem de um dos parques que fazem parte da savana africana, né? Onde nós temos os turistas que fazem os safaris, né? Fazem aquela visitação para visualizar toda essa beleza, toda essa diversidade de animais existente. Então, o Parque Nacional do Serengeti é uma das unidades de visitação das savanas, cujo potencial turístico é amplamente explorado. É importante ressaltar para vocês que terão áreas que não serão possíveis a questão turística, tá? Devido também aos animais, à vegetação, né? Então, são todas as áreas não. Esse é um dos parques existentes lá e um dos mais visitados. No que tange às estruturas climatobotânicas, as savanas assemelham-se ao cerrado brasileiro, como eu tinha falado para vocês, visto que ambos são compostos de campos de gramíneas, árvores de médio porte, dispersas de maneiras dispersas, né? De maneira esparsa no ambiente, e vegetação arbustiva e cactácea. Ó, voltando aqui à imagem, vocês podem ver que não existe uma grande quantidade de árvores, né? Elas são bem separadas umas das outras. Poucas unidades, né? Nós iremos ver mais a presença de gramíneas ou vegetação de pequeno porte, né? E árvores bem longe umas das outras, tá? O rio no Vale Ngorongoro, na Tanzânia, tá, gente? Desculpem o erro, mas é porque essas palavras africanas, inglesas, é um pouco diferenciadas, né? E asiáticas também. Na Tanzânia, a paisagem apresenta elementos típicos das savanas, né? Então, a diversidade de animais, ó, a zebra, outros animais também provenientes das savanas africanas. Em razão de suas particularidades, as savanas transformam-se em um importante elemento de composição econômica dos países africanos, visto que seus parques de conservação são atrações turísticas do continente. Nas visitações, os turistas observam o habitat de espécies nativas, como leões, elefantes, rinocerontes, entre outros. Entretanto, a exploração do potencial turístico da região enfrenta impasses que envolvem, de um lado, ações de preservação dos recursos naturais e, de outro, o desenvolvimento de atividades econômicas, como maior margem de lucro, mas também mais danosa ao meio ambiente, como a extração mineral. Então, como eu tinha citado para vocês, né, essas visitações turísticas, elas geram muito dinheiro, tá? Muito lucro, mas, por outro lado, também oferece um grande problema a questão da biodiversidade dessa região, tá? Gerando grandes impactos. Então, existe um lado que protege, né, que tenta proteger, e existe o lado que quer realmente que isso continue, né? Porque está gerando lucro para eles, tá?
Os desertos. Os desertos também ocupam uma área significativa do continente africano, sendo o principal o Saara, que se estende do litoral atlântico da África até o Mar Vermelho, a leste, por 4.800 quilômetros, em uma faixa de 1.600 quilômetros de largura. Esse deserto ocupa cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, área maior do que a do Brasil. Além dele, também se destacam no continente africano os desertos de Kalahari e o da Namíbia. Como disse a vocês, né, o maior deserto, né, aquele principal da África, é o do Saara, tá? Mas existem outros desertos também na África. Aqui eu trouxe para vocês um climograma que também tem semelhante no livro de vocês. A outra coisa, gente, que eu esqueci de falar, é que vocês podem acompanhar o conteúdo, tá? O conteúdo, só um momento. No grupo 8, tá? No grupo 8, entre as páginas 151 a 155, tá, gente? Então, esse climograma vocês vão encontrar também, né, entre essas páginas, um bem semelhante. É onde está mostrando o clima desértico, a variação da temperatura e a questão da precipitação, tá? Então, os dados em azul é a quantidade de precipitação, como vocês podem ver, é muito pouca, né? A maior precipitação que a gente vai observar é em alguns meses. E nós temos a linha da temperatura, que há uma grande variação, certo? Durante o ano, e a precipitação muito pouca. Aqui nós temos uma imagem de um oásis em um dos desertos existentes na África, né? Um oásis é aquele local onde nós iremos encontrar água, tá? Mas vocês podem ver que é uma paisagem muito bonita, né? Que chama muita atenção, os desertos também, tá? Embora não apresentem amplitudes térmicas ao longo do ano, os desertos têm como característica principal a amplitude térmica ao longo do dia, caracterizada por dias quentes e noites frias, o que ocorre devido ao albedo do solo, que tem pouco potencial de conservação do calor. É justamente aquele contexto que a gente tanto se ouve falar, né? Que no deserto, pelo dia muito quente, pela noite muito frio, e tudo ocorre pelo solo, que não tem a capacidade de conservar o calor existente do dia para a noite. A fauna desértica é caracterizada pela presença de répteis, insetos e pequenos mamíferos, e a vegetação é composta de gramíneas esparsas e arbustos em áreas de maior umidade. A preservação e a conservação dos recursos naturais de fauna e flora. Durante o período de colonização do continente, as metrópoles europeias exploraram de forma predatória recursos naturais de fauna e flora da floresta tropical africana. Isso acontece até hoje, tá, gente? É importante ressaltar que as grandes metrópoles europeias, os países europeus, muitos ainda até hoje exploram de forma irregular alguns recursos naturais da África, tá? Essa exploração não levava em consideração nenhum critério de preservação ou conservação de espécies animais e vegetais, e em muitos casos provocaram diminuição da população de várias espécies, levando até mesmo à extinção de algumas delas, tá? Além da redução de espécies nativas, a floresta tropical equatorial africana vem perdendo muito de sua extensão territorial, em decorrência, principalmente, da pressão causada pela expansão agrícola nessa região. Durante as últimas décadas, houve um aumento considerável nas taxas de desmatamento da floresta tropical equatorial africana, o que tem preocupado as autoridades. Isso é um processo mundial, né, gente? Infelizmente, as nossas florestas, os nossos biomas estão sendo altamente desmatados para o crescimento da produção agrícola. Isso não é diferente aqui no nosso Brasil, assim como na África. As queimadas também são práticas que colocam constantemente a floresta tropical equatorial em risco, o que faz desse ecossistema um dos mais ameaçados de todo o mundo. As savanas africanas estão sendo impactadas pelo grande número de áreas desmatadas, pela erosão e pela mudança de uso do solo, devido, sobretudo, ao crescimento populacional, à exploração dos recursos minerais e à vegetação e à utilização do carvão. No caso dos desertos, o maior impacto observado é o aumento da área desértica do Saara, com significativo avanço desse deserto no continente. Tá?
os recursos naturais e minerais. O continente africano, em relação aos recursos, ele tem uma grande riqueza e diversidade. Cerca de 60% das exportações do país é de recursos minerais, tá? Como, por exemplo, o petróleo, tá? Além disso, as sucessivas eras geológicas e alterações dos níveis do mar no continente favoreceram a deposição de grandes camadas de matéria orgânica, possibilitando a formação de jazidas de petróleo, gás natural e de carvão mineral. Olhem só a riqueza, né? Riqueza mineral aí na África. Então, aqui eu trouxe um mapa para vocês, mostrando alguns desses recursos que nós encontramos lá, alguns deles como o ouro, né, a bauxita, o petróleo em si, né, entre outros também. Mas né, o diamante também nós iremos encontrar bastante, urânio, né, então são minerais que nós iremos encontrar na África. Mas existem outros também, esses daí é o que são mais mostrados, tá, gente? O ouro, por sua vez, está mais presente na costa índica do continente, nos países meridionais, né? Mas também são encontrados alguns minerais metálicos e não metálicos, como manganês, ferro, cobre e urânio. O petróleo é um dos recursos de extrema importância no continente. Dos 14 países que fazem parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, 5 são da África: Angola, Gabão, Nigéria, Argélia e Líbia. Olhem só, gente. Embora esses recursos tenham grande valor de mercado, a maior parte de sua exploração é realizada por empresas estrangeiras, as quais não revertem os valores de ganhos com a sua exportação em políticas sociais e locais, o que mantém o processo das diferenças sociais nesse continente. Olhem o que eu tinha falado para vocês, né? Muita riqueza natural que pode gerar alto lucro, que é explorado e que infelizmente está na mão de empresas estrangeiras. São investidos em outros países e não na África, no continente africano. As pedras preciosas são recursos minerais bastante presentes no continente africano, tá? Então, eu trouxe aqui a imagem de mãos onde trabalham na exploração desses recursos, na busca desse recurso mineral lá no continente africano. Então, pessoal, nossa aula, videoaula está terminando por aqui. Eu aguardo vocês nas nossas aulas ao vivo. E até mais.